Salve, salve, meu povo, galera de Praia Grande, concurso com edital aberto, não dá mais para perder tempo. 170 vagas, a guarda lá é muito boa, tá? Não dá para você perder essa oportunidade, pelo amor de Deus, galera, tá? Então hoje a gente vai trabalhar aí direito penal na veia, né? O edital de vocês pede ali uma parte dos crimes contra a administração pública. Então a gente vai detonar em cima aí alguns tópicos, lembrando que na plataforma lá do curso você vai ter todos os tópicos do edital de forma um pouco mais aprofundada, né, em cima da tua banca, bem como simulados, etc. Tá? Então, você que quer de repente adquirir o nosso curso, está na descrição desse vídeo, vai estar ali o nosso curso. Lembrando que se você clicar na plataforma, o curso vai estar de R$600. Mas se você clicar ali no grupo do WhatsApp e cair para o grupo do WhatsApp, você já ganha R$200 de desconto, ou seja, o curso fica por R$399. E aí você consegue parcelar no cartão ali em 12 vezes, acho que fica R$40 ali por mês, uma coisa irrisória para a tua aprovação que vai mudar para o resto da tua vida, cara. Muda a tua vida, muda a vida da tua família, tá? Você não pode perder tempo, tá? Então, não esquece, entra no grupo do WhatsApp e faz a aquisição do seu curso lá, estamos em ritmo de reta final aí, beleza? Então vamos lá, senhores, concurso da Guarda Municipal de Praia Grande, São Paulo, um dos melhores concursos de 2022, e a gente vai trazer agora os crimes contra a administração pública que está previsto no seu edital. O que eu quero chamar a atenção? Que, como regra, senhores, quem pode cometer os crimes do 312 ao 327 somente é o funcionário público. Ou seja, você tem que saber o que é um funcionário público e você tem que lembrar que não é qualquer pessoa que pode cometer esses crimes, porque a lei ela exige uma qualidade, uma característica do sujeito ativo, né? Ou seja, qual é a qualidade? Ser funcionário público. Lembrando como regra, então, somente funcionário público pode cometer os crimes do 312 ao 327. Todavia, a gente tem uma exceção que está prevista lá no artigo 30 do nosso Código Penal, que fala assim, ó, não se comunicam as circunstâncias ou condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Ser funcionário público é uma elementar do crime, logo se comunica com um particular. Vamos resumir isso, vamos traduzir para quem não tem muita afinidade com o direito. Como regra, somente pode cometer os crimes contra a administração pública, né, como regra, o funcionário público. Mas ser funcionário público pode se comunicar com um sujeito, um particular, por exemplo, vocês. Olha só, eu, Elias, atualmente sou guarda municipal em Balneário Camboriú. Eu posso cometer os crimes contra a administração pública. Mas, de repente, se eu pego vocês, um aluno, e falo assim, ó, ei, vamos lá cometer um peculato na administração pública. Quando peculato é aquele que eu me aproprio de um objeto que está sob a minha posse, tá? Do 312. A gente vai ver em outro momento esse crime. Tá? Eu me aproprio de um objeto que está sobre a minha posse. Me aproprio lá do notebook, lá da Guarda Municipal de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Senhores, só que se eu pego um outro particular, um aluno meu aqui, levo junto lá dentro dentro da administração pública, ele sabendo que eu sou funcionário público, e nós dois juntos fazemos aquela apropriação, ele também, mesmo não sendo funcionário público, comete o crime de peculato, tá, senhores? E eu também cometo o crime de peculato. Então tem que tomar cuidado com isso. Como regra, somente funcionário público. Mas se você lembrar do artigo 30 do Código Penal, pode sim se comunicar com um particular, e aí o particular, estando junto com o funcionário público, sabendo que ele é um funcionário público, pode sim cometer esse crime. Mas você tem que lembrar primeiro, a gente falou que em regra, então, somente funcionário público comete esse crime. Quem é o funcionário público? Onde é que eu sei, Elias? Eu não sei o que é um funcionário público. Onde é que está esse conceito? Está no próprio Código Penal, lá no artigo 327. Vamos ler o que diz o Código Penal que está previsto no edital dos senhores. Considera-se funcionário público, ele está dando conceito. O que é funcionário público? Considera-se funcionário público para os efeitos penais. Cuidado, isso aqui é um conceito para fins penais. Já vi em prova, o camarada não percebeu, mas a banca colocou assim, ó, considera-se funcionário público para os efeitos penais e civis. Efeitos penais, civis administrativos. Não, esse conceito é para fins penais. Quem, embora, isso aqui é importantíssimo, transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Tá? Então, Elias, o que é isso? Senhores, olha só, ele está dizendo para vocês que considera-se funcionário público para os efeitos penais, quem embora transitoriamente. O que é transitoriamente, senhores? Uma vez ou outra, né? Mesmo sem remuneração, é considerado funcionário público. Elias, me dá um exemplo? Sim. O mesário, senhores, lá no direito administrativo a gente chama de agente honorífico, mas o mesário das eleições,
ele fica todo dia trabalhando? Não, o mesário é somente nas eleições. É um particular como os senhores que naquele dia vai trabalhar nas eleições. Então é uma coisa transitória. Você nem recebe para ser mesário. Então, transitoriamente ou sem remuneração, você está sendo um funcionário público naquele dia. Naquele dia das eleições, você pode cometer crime contra a administração pública porque você é, naquele dia, um funcionário público. Então, o que as bancas fazem? Como a gente acompanha todos os concursos de guardas municipais de todo o Brasil, o que as bancas elas geralmente fazem, senhores? Elas sempre tentam restringir esse conceito, tá? Mas lembre que o conceito de funcionário público ele é bem amplo, ó, bizu, ele é bem amplo. A banca vai dizer assim, ó, é considerado funcionário público, exceto sem remuneração, exceto os transitoriamente. Não, lembre que ele é bem amplo. Ah, o estagiário, Elias, que não recebe tal, também é funcionário público, tá, senhores? Então, a banca, ela sempre vai tentar restringir. Quando você vê que ela está tentando restringir o conceito de funcionário público, você sabe que está errado, tá? Principalmente a IBAN, pelo que eu dei uma olhadinha nas questões deles ali, tá? Então, cuidado com isso, conceito de funcionário público. No parágrafo 1º, ele vai trazer os funcionários públicos por equiparação. Dá uma olhada lá. Equipara-se funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, que são aquelas entidades ao lado do Estado, que trabalham ao lado do Estado, e quem trabalha para empresa que presta serviço público que foi contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Então as pessoas que trabalham ao lado do Estado, que prestam um serviço público, mesmo de forma contratada ou através de convênio, e essa atividade que ela exerce é atividade típica de administração pública, ela também é considerada um funcionário público para fins penais, um funcionário público por equiparação, tá, senhores? Então tome cuidado com esse conceito. Mas o que vem caindo em prova em concursos de guardas municipais é o parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte. O que a banca vai dizer? A pena será aumentada em 2/5, a pena será aumentada em 3/5. Tudo isso aqui está errado, tá? A pena é aumentada da terça parte, quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo, no capítulo que a gente vai ver daqui a pouco, né, eles exercerem cargos em comissão ou função de direção ou assessoramento. Ou seja, são 3 peculiaridades. Cargos em comissão, olha para cá, cargos em comissão, ou função de direção ou assessoramento. São missões, né, de chefes da administração pública, né, senhores? Quando você é um supervisor da guarda municipal, você está exercendo uma função de direção, né? Então, cargos em comissão, função de direção ou assessoramento. São sempre de alto escalão. Então, quantos são? São 3. Para você lembrar do bizu, que aumenta da... 1, 2, 3. Que aumenta da terça parte. É uma peculiaridade para quem está no topo da administração pública. Porque se ele está no topo da administração pública, exercendo um cargo em comissão, função de direção ou assessoramento, esse camarada aí ele tem que se comportar muito mais que os outros da administração pública. Então, por isso que se ele cometer um crime contra a administração pública, se ele estando num cargo em comissão, 1, função de direção 2, ou assessoramento, 1, 2, 3, você vai lembrar do bizu que a pena dele vai ser aumentada da terça parte. Tá? Então tome cuidado com isso, que a banca troca ali por 2/5, 3/5 e acaba pegando muito ratão aí, tá? E aí só tome cuidado. Essas pessoas aí, cargos em comissão, função de direção ou assessoramento, olha só, elas trabalham lá num órgão na administração direta, ou seja, União, Estado, DF, município. Elas trabalham em sociedade de economia mista ou empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Tá? A sociedade de economia mista, por exemplo, um Banco do Brasil, ela exerce um cargo em comissão, função de direção, assessoramento lá no Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista. Logo, senhores, esse camarada aí vai aumentar a pena da terça parte, caso ele vir aí cometer um crime contra a administração pública. Aí ele trabalha numa empresa pública, exemplo da Caixa Econômica Federal. Também, se ele tiver nessas circunstâncias, ele vai responder, vai ter a pena aumentada da terça parte. Ou se ele se trabalha ali numa fundação instituída pelo poder público. Só tome cuidado com a observação, que já foi pegadinha e muita gente não sabe disso. Eu vou passar a borracha aqui, ó. Veja que essa peculiaridade, senhores, veja que essa peculiaridade da terça parte,
é para administração direta, ou seja, o camarada trabalha na União, Estado, DF, município, o camarada trabalha em economia mista, o camarada trabalha ou em empresa pública ou em fundação. O que não está aqui? Quero ver quem acerta. O que não está aqui, senhores, é a autarquia. Então, senhores, as bancas adoram copiar tudo que está no parágrafo 2, botar uma vírgula aqui e colocar autarquia e botar um ponto. Senhores, se o camarada, cuidado com isso, já foi questões até de concursos alto nível. Se o camarada, ele trabalha numa autarquia, cuidado com isso, ele exerce um cargo, por exemplo, de função de direção, comissão, assessoramento, a pena dele não vai ser aumentada. Tá? Então tome cuidado com isso, tá, senhores? Não, o parágrafo 2, esse aumento de pena, ele não vale para as autarquias. Tá? Então tome cuidado com isso. Beleza? Vencendo o conceito de funcionário público, a gente vai aí para alguns crimes que eu escolhi. Lá na plataforma tu vai ter todos os crimes e de forma detalhada com mais calma, tá? Aqui, senhores, eu escolhi alguns crimes para passar o bacete e o bizu. Lembrando que não passa no concurso quem é o mais inteligente, passa aquele que sabe colocar o X no lugar certo, tá? E o primeiro crime que eu escolhi, que com certeza vai aparecer na tua prova, lá em Praia Grande, São Paulo, tá? É o primeiro crime de concussão. Ó, concussão. Tem que lembrar, mais um bizu para vocês. Nos crimes contra a administração pública, o macete que eu passo é decorar os verbos, tá? As bancas só tendem a trocar os verbos e dizer o nome do crime diferente que acaba pegando todo mundo, tá? Então, o que é o crime de concussão? Olha só, o verbo é exigir. Exigir. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. A pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. O que eu quero que vocês gravem? O verbo exigir. E aí eu vou passar o macete para você nunca mais esquecer esse crime. Ó. Concussão. Vou colocar de caneta aqui. Você está vendo o nome do crime? Concussão. Tá, senhores? Concussão. Olha só, tá vendo que tem um cu ali no meio. O que eu quero que vocês gravem? A partir de hoje você vai ficar todo dia assim, ó, fala pra sua esposa, pro seu esposo, pra namorado, pra quem você quiser, pro cachorro, enfim, né? É só didaticamente, tá, senhores? Falando aqui. Fala assim, ó, eu exijo que tu me dê o cu. Eu exijo que tu me dê o cu. Por quê, senhores? Porque você vai lembrar, se aparecer o verbo exigir, exijo que tu me dê o cu, opa, pra você lembrar que estamos falando do crime de concussão, tá? Você nunca mais esquece esse bizu. Já ajudamos muitos candidatos de todo o Brasil só com esse macete. Quando caiu concussão, o camarada já sabe que o verbo é exigir. Esse crime aí, senhores, tá? É um funcionário público que chega, por exemplo, você, guarda municipal de Praia Grande, chega numa barreira e fala assim, ó, amigão, eu exijo aí que tu me dê R$500, senão eu não libero teu carro. Ou seja, você exige uma vantagem devida, que pode ser direta ou indiretamente, você está na sua função de funcionário público, que é uma vantagem devida, né? Então, quando você exige esse dinheiro, por exemplo, tá? Você está cometendo o crime de concussão, tá? O verbo exigir, concussão, exige que tu me dê o cu, você nunca mais erra. Só que tem que tomar um cuidado, tá? Tem que tomar um cuidado aí. Se a prova trouxer que o funcionário público, ele exigiu, eu vi exigir, então é concussão. Não, se a prova trouxer que o funcionário público exigiu um tributo ou contribuição social, tá? Tributo ou contribuição social, o nome do crime não é concussão, o nome do crime é excesso de exação, tá? Funcionário público que exige um tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, tá? Reclusão de 3 a 8 anos e multa. O nome desse crime aqui é excesso de exação. Então, eu bizu para vocês é isso. Viu exigir? Opa, já liga que exige o cu. Quem exige, exige o cu. Então, concussão é o nome do crime. Funcionário público que exige uma vantagem devida em razão da função, mesmo antes de não ter assumido, tá? Agora, se a banca trouxer que ele exige um tributo ou contribuição social, aí, nesse exato momento, você tem que tomar cuidado que o nome do crime ele passa a ser excesso de exação, tá? Cuidado com isso também, senhores. Cuidado com isso aí. Se a banca trouxe, já foi pegadinha de uma prova uma vez, falou que o funcionário público exigiu
mediante violência ou grave ameaça para si ou para outro uma vantagem indevida. Senhores, aí nós vamos pular para o crime de extorsão. Cuidado com isso, mesmo ele sendo funcionário público. Porque aqui, no crime de concussão, não tem violência ou grave ameaça. Eu simplesmente chego na barreira policial e falo assim, amigão, eu exijo aí que tu me dê R$500 para liberar o teu carro. Opa, concussão. Se eu exijo tributo ou contribuição social, excesso de exação. Mas se a banca for bem sacana e falar aí que funcionário público exigiu mediante violência ou grave ameaça, você sai fora dos crimes contra a administração pública e vai lá para o crime de extorsão, lá no artigo 159 do nosso Código Penal, beleza? 159, 158, salvo engano, 158 do nosso Código Penal. Beleza, senhores? Então tomem cuidado com esse detalhe aí. Tomem cuidado com esses pequenos detalhes aí. O que a banca vai fazer para vocês, a IBAN é uma banca bem literal. Ela vai só trocar, ela vai colocar o dispositivo e quer saber qual é o nome do crime. Então você tem que ficar muito atento com esse nomezinho do crime aí. Então concussão, existe, tu me deu o cu, nunca mais você erra isso. Vamos passar para mais um crimezinho aqui, corrupção passiva, tá? Eu até esqueci de sublinhar aqui que esse aqui também tem 3 verbos, tá? Tem que decorar os verbos da corrupção passiva. Solicitar ou receber ou aceitar. São 3 verbos. Não está no edital dos senhores o 333, que é a corrupção ativa. Mas cuidado, olha o nome, corrupção passiva. Olha o P aqui, ó. O P de funcionário público. Então, quem comete esse crime é o funcionário público. Não confunda com corrupção ativa. Corrupção passiva, quem comete é o funcionário público. Aqui é um funcionário público que solicita, por exemplo, uma vantagem devida. Vou dar o mesmo exemplo, só que vou mudar o verbo. Funcionário público, eu, numa barreira policial, solicitei R$500 para liberar o carro do camarada ali. Opa, não é mais concussão, porque concussão é exigir. Aqui, o nome do crime é corrupção passiva, porque eu solicitei. Cuidado que lá no 333 do nosso Código Penal, tem o crime de corrupção ativa, que é o funcionário. Vou botar aqui para vocês. Não está no edital, mas eu vou colocar para vocês entenderem. Corrupção ativa. Lá os verbos é oferecer ou prometer. Quem comete esse crime aqui é o particular, não é o funcionário público. Vamos lá então. Imagine que a gente está na barreira policial, tá? Eu vou até trocar de cor aqui. Você está lá em Praia Grande, na barreira policial. E aí o camarada está com o carro vencido. E aí ele quer que você não guinche o carro dele. E ele te oferece um dinheiro. Se ele te oferece um dinheiro, senhores, tá? O particular está cometendo corrupção ativa. Mas você foi lá e recebeu. Olha só o verbo. Você recebeu. Você recebeu o que, Elias? Você recebeu uma vantagem indevida. Ou você aceitou. Olha o terceiro verbo aqui. Você recebeu ou aceitou. Você, funcionário público, comete corrupção passiva. Tá? Elias, e se ele prometeu? Aí é corrupção ativa para o particular. Ó, libera meu carro aqui, amanhã eu te trago aí uma caixa de cerveja. O particular, corrupção ativa, tá? E você que aceitou aquela promessa, corrupção passiva, tá? Então tem que tomar cuidado com os verbos. Lembrar, senhores, que esses aqui são todos, tanto o crime de concussão também como o crime, principalmente o crime de concussão, ele é um chamado crime formal, tá? Teria que ter um pouquinho mais de tempo para a gente falar o que é um crime material, um crime formal. Mas o que eu quero que vocês lembrem, só, já que já passamos aí do crime de concussão. Crime formal, senhores, ele se consuma somente já com a primeira conduta. Não precisa do resultado, né, senhores? É chamado de crime cortado. Então imagine assim, ó, quando eu, funcionário público, exijo uma vantagem devida, exigir concussão. Quando eu exijo uma vantagem devida, já consumou. Eu não preciso nem receber o dinheiro, senhores. Quando eu, funcionário público, chego na barreira, na tua janela do carro e falo assim, ó, amigão, para liberar teu carro, R$500, eu exijo que tu me dê R$500. Pronto, consumou. O particular, inclusive, pode me prender em flagrante, prender o funcionário público, né? Porque ele é um crime formal, ele já se consuma ali com a primeira conduta ali, sem precisar, né, do resultado, que seria, em tese, ali, entregar o dinheiro, etc. Tá? Então, eu receber o dinheiro, etc. Aí seria mero exaurimento do delito.
Mas eu não quero confundir a cabeça de vocês, tá? Aqui só quero que vocês também lembrem que a corrupção passiva, tá? O verbo também solicitar também é um crime formal. Só o fato de eu solicitar já consumou o crime, já posso ser preso. Só quando eu falo, amigão, solicito que tu me dê R$500, já posso ser preso. Não preciso nem pegar o dinheiro, só solicitei e já consumou o crime, tá? Então tem que tomar cuidado com esse crimezinho aí. Crime 317, reclusão de 2 a 12 anos. Lembrando que na plataforma tu vai ser sempre de forma um pouco mais aprofundada do que essa aula aqui do YouTube, tá? Beleza, vamos para mais um crimezinho aí. 317, parágrafo 2. Estamos falando do 317, que é a corrupção passiva, mas eu quero chamar a atenção do 317, parágrafo 2, que é a chamada corrupção passiva privilegiada. Essa aqui, quando cai, derruba milhões de candidatos, tá? E até coloquei assim, ó, não confunda a corrupção passiva privilegiada com o crime de prevaricação, tá? Porque você vai ver que tem uma grande coincidência entre os dois crimes, porém, na corrupção passiva privilegiada tem essa palavrinha aqui, ó, cedendo a pedido ou influência de outro. Vamos explicar o que é isso. Senhores, vamos ler o que diz o 317, parágrafo 2, que é a corrupção passiva privilegiada. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda, olha só a palavra, retarda um ato de ofício com infração do dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro. Quando alguém vê esse retarda um ato de ofício, o cara já pensa no crime de prevaricação. Ah, retardou um ato de ofício, né? Senhores, tomem cuidado, tá? Só vai ser crime de prevaricação, porque olha o que diz o 319, que é o crime de prevaricação. Retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Essa palavrinha aqui tem que obrigatoriamente aparecer para ser o crime de prevaricação. Interesse ou sentimento pessoal. E agora eu vou dar um exemplo para você que está aí em casa, de repente não entendeu, para não confundir esses dois crimezinhos aí, tá? Eu vou dar um exemplo aí para vocês não confundirem. Imagine o seguinte, imagine que eu estou aí em Praia Grande, na praia, eu e você passamos no concurso, estamos patrulhando, né? E aí a gente se depara aí com um camarada que está trazendo consigo um cigarro de maconha. Quando a gente faz a abordagem, em regra a gente teria que conduzir para a delegacia e aplicar toda a lei 11.343, a lei de drogas. Beleza, a gente tem o dever de fazer isso, tá? Que a gente é funcionário público, então da guarda municipal, e obviamente você sabe que a gente tem o dever de atuar em ocorrências ali de flagrante delito. Então, quando a gente chega, a gente aborda, acha ali o cigarro de maconha, e aí a gente vai para conduzir para a delegacia, só que o camarada começa a falar assim, senhor, pelo amor de Deus, não me leva para a delegacia, me separei da minha esposa, tô malzão e tal e tal. E ele começa a tentar me influenciar e começa a pedir, não me leva, não me leva, não me leva. Aí eu olho para você, que é meu colega da guarda, e falo, amigão, tá, vamos liberar ele. Vejam, a gente cedeu o pedido ou foi influenciado por aquela pessoa. Nesta circunstância, quando a gente cedeu, né, a pedido ou influência de outro, a gente retardou um ato de ofício, deixou de praticar um ato de ofício. Muita gente vai pensar em prevaricação. Não é prevaricação, porque eu e meu colega, eu e você, não temos nenhum interesse ao sentimento pessoal. A gente só deixou de praticar ou retardou um ato de ofício por causa que o camarada ficou pedindo. E a gente cedeu. Eu não tinha nenhum interesse ou sentimento pessoal por aquele camarada que foi abordado. Simplesmente eu atendi o pedido dele. Logo, eu, funcionário público, cometo crime de corrupção passiva privilegiada. Mas se eu coloco o mesmo exemplo para vocês, o mesmo exemplo, só que na abordagem é um ex-aluno da Implacável Concurso, que era meu melhor aluno. E quando eu chego para abordar, eu abordo, encontro ali, e ele fala, pô, professor, não lembra de mim? Sou seu aluno. Eu falo, puta que pariu, lembro mesmo de você, cara. Porra, que merda, cara, não sei o que e tal. Eu tenho um interesse ou um sentimento pessoal pelaquela pessoa, sim, ele é um ex-aluno meu, né? A gente estudou há um ano junto ali e tal, foi meu aluno, um dos melhores alunos, e aí eu acabo liberando, ou seja, deixei também de praticar um ato de ofício, só que eu deixei por um interesse ou sentimento pessoal. Quando eu faço isso, senhores, aí eu cometo o crime de prevaricação, retardei um ato de ofício, mas foi por interesse ou sentimento pessoal. Então não confundam, tá?
Caiu uma vez uma prova da Polícia Civil de Santa Catarina, a cada 100 candidatos que fizeram a prova, 2 acertaram, 98 colocaram prevaricação e acabaram errando. Tá? A banca colocou o 317, parágrafo 2, corrupção passiva privilegiada, e acabou aí tentando e pegando muita gente boa. A galera foi em prevaricação e não era corrupção passiva privilegiada. Então, no primeiro, eu não tenho interesse e sentimento pessoal. No segundo, na prevaricação, eu tenho interesse e sentimento pessoal. Então, cuidado com isso, não confunda na sua prova. Mais um crimezinho para nós finalizar essa aula aqui. Em outro momento lá, a gente vai fazer mais uma aulinha. Advocacia administrativa. Advocacia administrativa. Elias, o que é esse crime aí? Esse crime então é do advogado? Não, não é o crime do advogado, tá? O nome do crime é advocacia administrativa, tá? Mas olha o verbo, vamos gravar o verbo e foda-se o resto. O verbo é patrocinar. A banca vai colocar lá, patrocinar direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. E ela quer saber o nome do crime. Letra A, concussão. Letra B, corrupção passiva. Letra C, condescendência criminosa. Letra D, advocacia administrativa. Como que você não vai esquecer desse crime aí de advocacia administrativa? Senhores, olha o verbo. Patrocinar. Primeira coisa que eu quero que vocês façam. Quem patrocina tem o quê? Tem dinheiro, né? Quem patrocina tem dinheiro. E geralmente quem tem dinheiro é o quê? É o advogado. E aí você vai lembrar, então, patrocinar, dinheiro, advogado, né? Então, para lembrar que o nome do crime é advocacia administrativa. Você sabe que não é o crime do advogado, você sabe que é um crime praticado por funcionário público, tá? Mas você tem que fazer esse bizu, esse macete, lembrar, então, que patrocinar, direta ou indireta, patrocina quem tem dinheiro, advogado, o nome do crime é advocacia administrativa. Você não erra em lugar nenhum, qualquer concurso de guarda municipal do Brasil. Esse crimezinho aqui, senhor, nada mais é que eu, por exemplo, sou guarda municipal em Balneário Camboriú, e aí eu, de repente, aí, minha mãe tomou uma multa, alguma coisa assim, e eu vou lá, me valendo-se da qualidade de funcionário público, e vou lá e peço para dar uma agilizada no procedimento. Então eu patrocino um interesse privado perante a administração pública, me valendo da qualidade de funcionário público. Logo, eu, funcionário público, eu, Elias, guarda municipal, cometo o crime de advocacia administrativa. Tá? Então assim, senhores, aqui foi uma prévia, foram quase 30 minutos de aula, foi uma prévia de como é o nosso curso, para você que de repente não conhece a Implacável Concursos, especialista em concursos para guardas municipais. Lembrando que você tem que investir na pessoa mais importante da sua vida, né? Como eu falei, se você pegar o cupom de desconto que sai por R$ 3,99, você acaba pagando aí, parcelar em 12 vezes, acho que R$ 40 por mês, senhores. Pelo amor de Deus, se você não conseguir pagar isso, camarada, você não gosta de você mesmo. Tá? Você vai ganhar aí mais de R$3.000 na Guarda Municipal de Praia Grande, Guarda Municipal Armada, Porte CTT 40, 170 vagas, é uma ótima oportunidade, mas você tem que gostar de você mesmo. Tá? Vou estudar sozinho, beleza? Hoje em dia não dá mais, senhores. Hoje em dia, ou se o cara vem com uma base muito forte, aí ele consegue passar no concurso sozinho, mas muita gente, 98%, tem que estar aí, tem que realmente pegar um auxílio. E aqui vocês estão sendo auxiliados pela melhor empresa do Brasil, número 1 em concursos para guardas municipais, tá? Então entra no nosso site www.implacávelconcurso.com.br ou na descrição desse vídeo vai estar o curso. Eu vou colocar aqui também o cupom de desconto para que de repente, se você não quiser entrar no grupo do WhatsApp, você pega o cupom de desconto ali e acaba aí fazendo, né, pegando o curso por R$ 399. Vai ganhar R$200 de desconto. Beleza? Tamo junto, espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima.